Senhor, nosso Deus, louvado e engrandecido ao Senhor para sempre. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Conceda-me tua graça, abençoe teu povo, a tua igreja. Abençoe, Senhor Deus, o canal Despertar em 1844. Abençoe essas mensagens que estão fluindo desse canal. Que venha, Senhor Deus, abençoar teu povo e a tua igreja. Em Cristo Jesus, Senhor. Amém. Olá a todos, Deus abençoe. Iremos ler o livro Como Ser Realmente Feliz, página 68. O autor inicia assim: Você conhece uma ilustração muito difundida entre os cristãos, na qual a morte de Jesus na cruz é equiparada de um pai inocente que aceita morrer no lugar ou como substituto de um filho condenado à morte? Trata-se de uma ilustração popular e muito comovente, mas ela bem alinhada com o conceito em Cristo? Em outras palavras, espelha bem a realidade do que efetivamente aconteceu no plano da salvação? Considere, o referido pai, muito embora estivesse sofrendo as consequências do crime do filho, em sua consciência teria a si próprio sempre como inocente, e nunca como um culpado. Teria o filho por culpado, e não a si próprio. Se fosse esse caso, como teria sido possível a Jesus sentir-se realmente tão separado do Pai, tão indigno, devido aos pecados de toda a humanidade, ao ponto de sua angústia mental fazê-lo suar gotas de sangue? Não estamos sugerindo que Cristo tivesse cometido algum pecado ou deixado de ser inocente. Não. O que estamos realçando é o fato de que ele efetivamente sentiu como se fosse suas a culpa e a segunda morte, que nos eram devidas. E ao começar a senti-las, disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus capítulo 26, versos 38. A questão é, como pode ele, sendo inocente, sentir como seus nossos pecados, as nossas culpas, a consequente separação do Pai por nós? Tanto na Bíblia como nas leis humanas, não se concebe a possibilidade de uma pessoa inocente morrer no lugar de outra culpada. Tanto a culpa como o mérito são intransferíveis. A transferência de culpa é imoral, inválida, ilegítima, ilegal, eticamente inadmissível. Aí ele cita Deuteronômio capítulo 24, verso 16. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ezequiel capítulo 18, versos 20. Como pode então Jesus, sendo inocente, legalmente morrer pelos pecados de todo o mundo, assumindo a culpa de todos nós? Se tanto na lei de Deus como nas leis civis não se admite a possibilidade de um inocente ser punido em lugar de um culpado, como é legalmente aceitável que Deus Pai nos credite a perfeita obediência, a morte e os demais feitos de seu filho? Como pode alguém viver, obedecer, morrer, ressuscitado pelos outros? Irmãos, é muito importante compreendermos esse assunto. Irmãos, quando Jesus Cristo assumiu a humanidade no ventre de Maria, Jesus Cristo assumiu a humanidade de todos nós.
Todos nós estávamos em Cristo Jesus. Então, quando nós estávamos em Cristo, em sua humanidade, tudo que Jesus Cristo realizou durante seus 33 anos de vida, ele realizou sendo toda a humanidade. Então, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, toda a humanidade morreu em Cristo, porque ele era toda a humanidade. Então, todos nós estávamos em Cristo. Quando Jesus Cristo venceu o diabo no deserto da tentação, toda a humanidade estava nele. Jesus ele demonstrou perante o universo que qualquer ser humano pode guardar os mandamentos, pode viver uma vida perfeita em natureza humana pecaminosa. Então, quando Jesus Cristo foi tentado no deserto, ali ele era toda a humanidade. Não houve uma tentação que qualquer ser humano, tanto no passado como no presente e no futuro, tenha passado ou irá passar, que Jesus Cristo não tenha passado. Ele foi um ser como cada um de nós. Ele era um homem como nós. Jesus Cristo, ele herdou todas as paixões da humanidade. Então, Jesus Cristo hoje, ele é um representante da humanidade. Ele é o representante da humanidade. Então, a Bíblia diz bem claro: no dia que tu pecar, nesse dia tu morrerás. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. A lei requer o sangue do transgressor. Então, todos nós estávamos em Cristo quando o seu sangue foi derramado. Então, quando Jesus Cristo, lá no céu, ele me representa perante o Pai, eu estou em Cristo. Ele é o meu representante. Todos nós estamos na pessoa de Cristo. Então, irmãos, quando você pede perdão do pecado que você cometeu, ou melhor, quando você peca hoje, a lei lá no céu, ela requer a tua morte. A alma que pecar, essa morrerá. E por que você não morre então? Você não morre porque você tem um representante lá no céu. A lei requer o sangue do transgressor. E a lei lá no céu, ela requer o sangue do transgressor. E o que acontece? O que acontece é que Jesus Cristo, ele como sumo sacerdote, como nosso representante, ele tem que apresentar o sangue do transgressor perante a lei. O meu sangue, o teu sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós iremos compreender melhor esse assunto no decorrer do estudo. E temos mostrado, dentro do livro do Ritual do Santuário, do livro o Como Ser Realmente Feliz, que é impossível que uma pessoa inocente morra no lugar de uma pessoa culpada. Então, nós estávamos em Cristo, a sua humanidade era nós, todos nós. A humanidade que ele assumiu foi a humanidade de toda a raça humana. Toda a raça humana estava em Cristo, no ventre de Maria. Então, ao morrer sobre a cruz, toda a raça humana
morreu em Cristo. Ali, toda a raça humana foi justificada, foi declarada justa. Jesus Cristo declarou toda a raça humana nele justos. Então toda a dívida foi paga na cruz, porque toda a raça humana estava em Cristo Jesus. Iremos continuar a leitura então. Cristo, entretanto, não somente morreu pelo pecado, mas pelos pecadores. Cristo morreu não somente como um substituto pelos pecadores, mas também como imaculado, tomando os nossos pecados sobre si. Com reverência, o dizemos, devia morrer, a lei o exigia. Mas Cristo, pessoalmente, não havia pecado, era imaculado, todavia morreu. E a morte do imaculado é uma parte definida do plano de Deus. A morte do pecador satisfaz a lei. A morte do imaculado provê o resgate e liberta o pecador da morte. Depois de o sumo sacerdote haver oferecido o novilho e aspargido o sangue do mesmo sobre o propiciatório, e diante dele, era-lhe mandado degolar o bode da expiação, que será para o povo trazer o seu sangue dentro do véu, para dentro do véu, e fazer com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, espargindo sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles, no meio das suas imundícias. E ele diz, assim fará expiação. Como se fará expiação? Levando o sangue para dentro do santuário, perante o véu. Assim se fará expiação. Foi anteriormente observado, mas convém salientar aqui que o sangue do novilho e do bode efetuava duas coisas diversas. O primeiro opera a expiação por Arão e sua casa. O segundo faz expiação pelo povo e o santuário. Versos 11, versos 15 e 16. Nada se diz quanto a fazer o sangue do novilho expiação pelo santuário, ou purificá-lo, mas isto é positivamente declarado do sangue do bode. Versos 15 e 16. Isto se pode explicar baseado nos seguintes fatos. Em todos os casos em que se faz expiação por uma pessoa, com uma pequena exceção discutida, em todos os casos em que se faz expiação por uma pessoa, com uma pequena exceção discutida, essa expiação se efetua por meio de sangue e indica transferência de pecados para o santuário. Diz o autor, o pecador passa os seus pecados para a vítima que é morta, e o sangue é aspergido no altar da oferta queimada ou no lugar santo do santuário. O sangue que, por haver o pecado sido confessado sobre a vítima, se poderia chamar sangue carregado de pecado. Típica e cerimonialmente contamina o lugar onde é aspergido. Assim, se torna o santuário contaminado. Entendemos bem? Iremos fazer a leitura
do livrinho Cartas às Igrejas, do pastor Andreas, o mesmo autor do livro Ritual do Santuário. Iremos dar continuidade ao estudo. E a página 110, o autor diz o seguinte: a morte de Cristo na cruz corresponde ao momento em que, no dia da expiação, o sumo sacerdote tinha justamente matado o bode do Senhor no pátio. Ele declara que a morte de Cristo corresponde ao dia em que o animal era morto no pátio. A morte do bode era necessária, pois sem o seu sangue não haveria expiação. Mas a morte de si mesmo não era expiação, diz o autor. Para se fazer expiação, tinha que ter a morte do animal. O animal morria no pátio. Mas a expiação não era feita no pátio. A expiação era feita dentro do lugar santíssimo do santuário terrestre. Então, da mesma forma, o pátio do santuário representou a terra. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Agora, Jesus Cristo, ele teria que ressuscitar, assumir a sua posição como sacerdote. E em 22 de outubro de 1844, iniciar o processo de expiação dentro do lugar santíssimo do santuário. Foi o que aconteceu, de acordo com Daniel capítulo 7, versículo 9 e versículo 13, e Daniel capítulo 8, versículo 14. Jesus Cristo saindo do lugar santo para o santíssimo, para concluir sua obra, finalizar sua obra, fazer expiação pelo santuário celestial e pelo povo. Nós olhamos a imagem do que acabamos de falar, certo? O Irã Edson olhando Jesus Cristo saindo, do lugar santo, e ele aqui indo nas nuvens perante a Arca da Aliança, certo? E como diz o autor, não se fazia expiação no pátio. Expiação se realizava no lugar santíssimo. E expiação se fazia com o sangue da vítima. Lembrando que ao Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, toda a humanidade estava nele. Quando Jesus Cristo subiu ao céu, ele levou para o céu o sangue da vítima, daquele cordeiro. E todos nós estávamos em Cristo. Você está entendendo? Então, meu amigo, hoje, quando você peca perante Deus, perante a lei requer a tua morte. Mas você lembra que você estava em Cristo, que Jesus Cristo assumiu a humanidade de toda a raça humana? Então, lá no céu, Jesus Cristo estará expiando o teu pecado. Quando você peca, a lei requer teu sangue. E Jesus Cristo vai aspargir o sangue, certo? O sangue que implica que você estava em Cristo. O sangue que foi derramado o sangue de toda a humanidade que estava em Cristo Jesus. Certo? É por esse motivo, se Jesus Cristo hoje não está fazendo a expiação com o sangue, então, meu amigo, se você pecar, você vai ter que morrer. Certo? Porque se não tem sangue para satisfazer as exigências da lei, porque hoje você voltou a transgredi-la de novo, então significa que você vai ter que derramar hoje o teu próprio sangue aqui na terra. E isso perante as 7 últimas pragas e perante o lago de fogo e enxofre. Então foi isso que Satanás fez com a doutrina do santuário. E muitas pessoas que se dizem de verdade presente têm vergonha de explicar, de mostrar essa realidade como ela é. Certo? Por isso que eu digo que esse livrinho deveria estar sendo colocado nas mãos de toda pessoa que professa ser adventista do sétimo dia. Continuemos a leitura. A morte do bode era necessária, pois sem o seu sangue não haveria expiação. Mas a morte em e de si mesmo não era expiação, embora ela fosse o primeiro necessário passo.
Aí White fala que a expiação começou na terra. Espírito de Profecia, volume 3, página 261. Diz a Escritura, é o sangue que faz a expiação. Levítico capítulo 17, verso 11. Então, se não tem sangue lá no céu, como é que está sendo feita a expiação? E isso que estamos falando é literal, não é simbólico. Diz bem claro, é o sangue que faz a expiação. É o que nós estamos mostrando, está bem aqui. É o sangue que faz a expiação. Certo? Então, de manhã e à tarde, Jesus Cristo está aspargindo o sangue perante a lei. Certo? Mas somente por aqueles que estão confessando seus pecados, somente por aqueles que reconheceram os seus pecados, pedindo perdão dos seus pecados, somente por aqueles que estão acompanhando Jesus Cristo no lugar santíssimo, somente por aqueles que realmente querem viver uma vida semelhante à vida de Cristo. Continuemos o livrinho. E de certo, não pode haver sangue senão após a morte ter tido lugar. Sem a ministração do sangue, o povo estaria da mesma posição como aqueles que na Páscoa matavam o cordeiro, mas falhavam em colocar o sangue nos portais. Quando eu vi o sangue, disse Deus, passarei por cima de vós. Êxodo capítulo 12, versículo 13. A morte era inútil sem a ministração do sangue. Era o sangue que contava. Então, se Jesus Cristo hoje não está ministrando o seu sangue, certo? Que representa o sangue de toda a humanidade, então, a morte de Cristo foi inútil. Então, a morte de Cristo só teria validade se ele levasse agora o seu sangue para o lugar santo e santíssimo do santuário. Agora você faz uma pergunta. Quem aparou o sangue de Jesus? Vou dar uma pista para você. Quem aparava o sangue lá no santuário terrestre? Não era um sacerdote, era o sacerdote que aparava. Ali não havia pessoas, a não ser sacerdotes e sumo sacerdote. Um sacerdote aparava, certo, para que o sangue fosse levado para dentro do santuário. E ali o sumo sacerdote iria ministrar o sangue. Irmãos, analisemos bem uma coisa. Os três seres, as três pessoas da divindade, o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três estavam unidos na salvação da humanidade. Se o Deus Pai estava lá no céu, se Jesus Cristo tinha se encarnado, assumindo a nossa humanidade, a nossa natureza pecaminosa, então o Espírito Santo teria que assumir o papel, ele teria que realizar esta obra de aparar o sangue. Com certeza e 100% ele seria o quem? Melquisedeque. É um estudo que nós iremos provar que Melquisedeque foi o Espírito Santo. Melquisedeque, semelhante ao Filho de Deus, não nasceu, não morreu, não teve princípio nem fim. Semelhante ao Filho de Deus, mas não era o Filho de Deus. Ele, o sumo sacerdote Melquisedeque, porque Jesus Cristo foi sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Alguém teria que aparar o sangue, porque nós estamos mostrando por A mais B, os nossos pioneiros criam dessa forma. Eles criam que Jesus Cristo lá no céu está fazendo expiação com seu próprio sangue, porque sem a ministração do sangue não há expiação. E aí agora, o que você vai responder? Nós iremos ficar no lado da incredulidade ou aceitar os fatos? Aceitar o que está escrito? Continuemos. É o sangue que deve ser aplicado num ato, um grande ato, um ato sacrificial, um ato expiatório, o ato da cruz, os benefícios do ato da cruz, os benefícios da expiação. Todas das quais expressões são usadas,
em questão sobre doutrina, mas qualquer referência ao sangue é cuidadosamente evitada, diz o autor do livro. O autor do livro aqui, o pastor Andreas, diz que a questão do sangue sendo ministrado lá no céu foi evitada no livro Questões sobre Doutrina. E muitos pregadores hoje que se dizem de verdade presente também têm vergonha. Não aceita não crer na doutrina do santuário celestial, como está escrito na Bíblia do Espírito de Profecia. Estão fazendo o papel de virgens loucas. Agora eu pergunto, se você pecar hoje, a lei requer a tua morte. A lei requer hoje que teu sangue seja derramado. E agora? Você precisa de um sumo sacerdote lá no céu, certo? Que venha espargir o sangue, um sangue que representa o teu sangue, para satisfazer as exigências da lei. Não é um ato de qualquer espécie que deve ser aplicado, é o sangue, diz o autor. No entanto, em todas as 100 páginas do livro tratando da expiação, nenhuma vez é falado no sangue como sendo aplicado ou ministrado. Pode isso ser meramente um descuido ou é intencional? O autor pergunta. Então, pastor Andreas, que foi tido como a maior autoridade nos seus dias na questão do santuário celestial. E eu já vi muitas pessoas de verdade presentes explicando muita coisa sobre o santuário, mas não toca nesse ponto. E também não explica da forma correta o que é expiação e como se faz expiação. Continuemos então na página 111. Expiação de sangue. Eis aqui algumas expressões do Espírito de Profecia com relação ao sangue expiatório. Mas antes de nós lermos esse texto, eu vou ler aqui a compilação do falecido Alfonso Balbach, da Igreja da Reforma. Olha como a Igreja da Reforma também acreditava. Olha como ela cria a Igreja da Reforma. Diz aqui, na página 16 do seu livreto. Página 16. Mantendo ainda a humanidade, ele, Cristo, subiu ao céu, triunfante e vitorioso. Levou o sangue da expiação para o Santíssimo, aspergiu-o sobre o propiciatório e sobre os seus próprios vertidos e abençoou o povo. Está escrito em Sinais dos Tempos, 15/4/1905, de Ellen G. White. Então aqui olha como a Igreja da Reforma também cria numa expiação com sangue. Aqui ela compilou um texto de Ellen White e aqui a profetisa diz o seguinte: Jesus Cristo levou o sangue da expiação para o Santíssimo e aspergiu. E agora? É literal ou simbólico que nós estamos lendo? É mentira ou verdade? Iremos ficar como os novos teólogos, tanto da Igreja da Reforma como da Igreja Adventista Sétimo Dia, ou iremos ficar com a palavra de Deus, reformista e adventista? O que nós iremos fazer? Hein? Irá você permanecer como virgem louca ou uma virgem sábia? Crendo em toda a palavra de Deus ou crendo em algumas partes da palavra de Deus? Continuemos. O autor fez outra compilação aqui, do Espírito de Profecia, e diz assim: Jesus está oficiando na presença de Deus, oferecendo o seu sangue derramado, como se tivesse sido morto um cordeiro. Então,
que está a forma como a igreja da Reforma cria. Hoje não é mais credo, certo? Não é mais credo. Irmãos, nós iremos dar uma pausa e nós iremos dar continuidade a esse estudo. Dar continuidade a essa mensagem muito importante. Oremos ao Senhor nosso Deus então. Oremos. Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado por mais uma mensagem que foi apresentada, Senhor, em Cristo Jesus. Amém.